Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida e esse é o canal Mediunidade Clínica dedicado a falar sobre temas relacionados à sensibilidade do ser. Vamos lá? A gente busca falar, trazer temas que sejam solicitados, tá? Você solicita, os alunos que estão lá na classe solicitam. São temas para reflexão, para o nosso desenvolvimento, e hoje a gente está dando continuidade àquela fala de superação de limites que a gente já fez anteriormente. Se você não assistiu, volta lá e procura que você vai encontrar, né? Hoje nós vamos falar um bocadinho mais sobre essa superação das nossas resistências, do ir para frente, do varrer o nosso limite, da superação. Desde o encontro anterior, a gente vem falando do mesmo livro, Como Superar Limites Internos, de Steven Pressfield. Se você gostar, se você se interessar, se você quiser saber mais, você procura o livro, lê, é uma delícia, é uma gostosura o livro. Então, está na tela para você ver o desenhinho, né? O desenhinho do lado é só para mostrar o tema da superação, o desenhinho do lado não tem no livro, né? Ele é do nosso comentário. E cada um de nós tem a sua colaboração para o social, para a humanidade. Cada um de nós trouxe consigo uma fala, um recado para o mundo. Cada um de nós dá a sua colaboração. Imagina um quebra-cabeça, onde cada um é uma peça, onde cada um vai preencher um pouquinho. Então eu preencho um pouquinho, você preenche o seu pouquinho e nós formamos o todo. Se você não faz e o outro também não faz, alguém tem que fazer demais ou fica faltando, dificulta a compreensão de quem olha o quebra-cabeça, não é? Então, nós vamos olhar e ver o que a gente tem lá dentro para fazer e não ficar empurrando com a barriga, sabe? Não, eu vou olhar o meu crescimento lá dentro, porque a gente traz isso quando a gente vem para cá na nossa alma, no nosso self, a gente traz para cá um apelo, né? E então eu vou lá olhar dentro de mim qual é a minha colaboração. Não fica achando que amanhã eu vou, depois eu faço, depois das férias eu começo. Não, a gente vai olhando. E quando a gente toma essas medidas de amanhã eu faço, depois eu começo, nós estamos resistindo sem perceber que a resistência, às vezes, ela é um vício. Às vezes maior do que a droga, porque na droga você sabe, olha, eu tô me drogando, isso aqui é êxtase, eu tô cheirando, isso daqui é cocaína, eu tô fumando, isso aqui é cigarro, mas às vezes a pessoa não vê que ela tá empurrando a realização de si mesmo da mesma forma que as pessoas estão viciadas noutra coisa. É uma resistência ao próprio desenvolvimento, é um vício que a pessoa carrega lá dentro e não percebe que ela está atuando, que esse vício está atuando lá dentro, essa força está atuando com 1000 disfarces, né? Está atuando lá de 1000 maneiras, é multifacetado isso. O sujeito não ouve o chamado da alma. Como que é esse chamado da alma? Tem uma coisa que você gosta muito de fazer, tem uma coisa que te realiza plenamente, e isso não é o mundo lá fora que diz, isso é uma vontade, isso é uma coisa interna. O sujeito não escuta o apelo interno, ele fica pregado na novela, ele fica pegado, tá assistindo o Big Brother, então ele sabe todos os personagens, a vida de todos os personagens é a dele. Dele ele não sabe, dele fica para trás. Então esse interesse que você tem lá fora, tenha lá fora, mas também tenha por si, não é? Olhe para si mesmo e descubra as coisas de você. E a pessoa se distrai, passa horas jogando lá na telinha os joguinhos que tem, e ela com isso, ela não sabe, mas ela está tentando entorpecer a mente. Mas quem pôs aquele jogo na telinha, quem pôs aquele programa no ar,
Quem pôs aquela novela no ar sabe disso e sabe explorar isso, que você nem percebe que existe. Então é bom começar a pensar em não entorpecer a mente, pensar, né, refletir, nada de crescimento interno, olha, ficar aí vendo novela a vida inteira, vê se isso é uma coisa boa, né? Então, eu preciso me distrair, porque eu não quero pensar em mim. Eu preciso me distrair, preciso distrair a minha mente para não pensar no meu desenvolvimento, para eu não pensar nas minhas soluções. Eu fico distraidinho, a vida passa e eu tô lá distraidinho. O sujeito, aí, ele não explora o próprio potencial, né? O sujeito resiste ao crescimento. Então, ele não se dedica, por exemplo, a. Você já pensou se em vez de você ver a novela, você. Sabe, se pintasse um quadro, quantos quadros você já tinha pintado? Aparecida, não sei pintar quadro. Faça o seu tricô, faça aquilo que você gosta. Sabe, educação artística, educação moral, um passeio pela filosofia, um empreendimento, nada disso entra na cabeça da pessoa, né? Então, a superação de qualquer vício, nossa, eu fico 3 horas vendo isso. E se eu dedicasse 40 minutos para o meu crescimento, será que não era bom? O dia inteiro eu pegar meia hora e dedicar para mim, será que isso não era bom? Então, ele nem desconfia que existe trabalho voluntário, o quanto esse trabalho pode beneficiá-lo a quem presta o trabalho, né? Além de quem recebe, muito mais a quem presta. Então, qualquer atividade que descortine um nível novo de consciência, não precisa ser nenhum desses que eu falei, mas procure um para você. Então, sabe, eu vou buscar isso porque, não vou. Dá trabalho. Então, quando eu tô nessa do não vou, não dá trabalho, sabe, eu tô esperando que a resistência vá ficar sempre presente no meu processo. A cada convite para eu dar um passo adiante na direção do meu desenvolvimento, eu sempre arrumo uma preguicinha, né? Então, de vez em quando a vida dá umas pedradas, porque ela dá um tempo, que nem numa escola, ela dá um tempo para você e depois ela vai cobrar essa aprendizagem. Então você teve lá, você não aprendeu nada, e vem aquela lição da dificuldade, vem aquela lição atabalhoada, você ficou em DP, agora tem que fazer correndo tudo, né? E aí a pessoa fica com raiva porque ela não conseguiu, fica com raiva porque não deu certo, fica para mim nada dá certo. Não é bem assim. Para e olha, por quanto você se empenhou antes de dizer que para mim nada dá certo, né? E aí você fica com raiva de quem consegue as coisas. Por que você fica com raiva? Porque aí aquela pessoa, ela mostra para você que com a atuação dela, ela consegue. Então, indiretamente, ela está mostrando que você tem que se mexer e você não quer se mexer. Então, você fica com raiva dela porque ela conseguiu. Você fica com inveja dela porque ela conseguiu. Inveja, não, inveja de vedere. Inveja que você não vê que você pode conseguir. Então, sabe, a pessoa te expõe ali, porque ela mostra para você que fazendo consegue. Será que você quer fazer? Precisa perguntar, não é? Eu percebo no consultório a resistência do meu cliente, né? A resistência é interna, às vezes ele nem sabe, né? Sabe que no fundo, é um medo de crescer, que geralmente o cara projeta no outro. Eu não me desenvolvi por conta do meu pai, por conta da minha mãe, não dá para eu fazer um curso agora, eu tenho filho pequeno, não posso, os meus filhos me impedem disso, meu marido não deixa. Então você terceiriza, né, aquilo que era seu para o outro, usa aquilo como desculpa e não
não percebe a sua atuação em você. Você não pode ir para adiante porque você tem medo de crescer. Você tem medo de encarar o seu crescimento. E por medo das exigências que o crescimento trará, né? Você não localiza a causa, que é interna. Não é do marido, não é de ninguém, é você que tem medo de dar um passo adiante. Se você não localiza a causa que é interna, como você vai administrar? Como você vai curar? Como você vai lidar com isso se você nem está enxergando, né? Como é que você vai lidar com ela? A primeira coisa é saber se o cara quer lidar com ela, porque a resistência ela intimida a gente. Eu estou resistindo a ir para adiante, então eu fico aqui me segurando, meio com medo do próximo passo, não sei como vai ser. Você lembra o dia do exame da faculdade? Ninguém foi assim absolutamente confiante, mas todo mundo encarou. Tem aqueles que já tinha feito uma vez e não sabia, aí eu não passei a primeira vez, eu fui na segunda e passei, ou então tem aquele mais cara de pau, ele fala, eu vou lá, vou ver o que dá, alguém tem que passar, por que não eu? Então, é de encarar que eu tô falando, né? Porque na hora de vir para a terapia, que é a hora que ele vai olhar para isso, então ele não pode vir. Ele pagou a consulta, mas ele tem um filho para almoçar, ele tem um carro que não pega, a mãe chamou no telefone para aquela hora, ela precisa conversar no telefone, e ela não pode vir. Então, esse processo é o processo da resistência, que a resistência ela é como um camaleão, ela vai mudando de cor, né? Aí a pessoa, ela gosta de astrologia, ela fala, o horóscopo não tá favorável hoje, não posso ir hoje porque não vai dar, não é meu dia de sorte. Olha, eu não posso ir hoje, sabe, Aparecida, sabe por quê? Não acho o meu documento. Como que eu vou sair sem documento? Eu perdi o documento. Ela resolve perder o documento meia hora antes de sair. Pega esse documento, prega na testa e deixa pronto lá. Não, ela larga em qualquer lugar e ela esquece. Então, olha, Aparecida, hoje eu não posso ir, se ela é voltada aos temas da mediunidade, então ela fala assim para mim, olha, Aparecida, hoje eu não posso ir porque eu tô pressentindo que, então, sabe, né, a tia macaca velha aqui, né, tô lendo lá, isso é resistência, e a resistência se apresenta através de fantasias como essa, estou pressentindo o quê? Não, ela está resistindo. Olha, eu até queria ir lá, até queria ajudar, mas não vai dar. Sabe? Ela fica criando coisas para ela não dar um passo em direção ao próprio crescimento. A resistência é multifacetada, sabe, gente? Igual o espelho que você quebrou assim, ele faz 1000 facetas de você mesmo, né? Tem muitas caras. E por que tem muitas caras? Exatamente para impedir o processo terapêutico. Cria obstáculos ao desenrolar a compreensão. Olha, não entendi, Aparecida. Lógico que não entendeu, faz parte do processo não entender, mas insista. Vai adiante, diga que não entendeu, né? Descubra que tem um obstáculo aí, que tem um sabotador interno, dá uma olhada, né? Que é até esperado esse sabotador interno. Agora, o que eu não espero é que você fique alimentando, né? Olha, outro dia eu estava conversando com uma cliente que ela ligou, pediu horário, fez, aconteceu, tudo, né? Depois ela resolveu que não vinha. Resolveu que não vem, não vem, é de cada um, né? Mas ela me contou por que ela não vinha. Ela falou assim, olha, eu não vou porque eu até tenho dinheiro para comprar Aparecida, mas para pagar a consulta, né? Mas eu não, acho que não vale a pena, sabe? Eu não melhoro mesmo. Eu tenho dó de gastar com a consulta porque eu nunca melhoro.
Então não vem mesmo, porque se você vem com dó, você vem com pena de você, você vem achando que não melhora, então não venha mesmo, porque tá certinho, não vem, não perca a sua hora de vida e nem a minha, né? Então, sabe, o cliente se queixa da situação, mas ele não assume o tratamento. Então, você olha lá dentro de você, se você está queixando da situação, mas se você fez tudo o que o seu terapeuta mandou, o que o seu psiquiatra propôs, o que o seu grupo de terapia propôs, veja se você assume o tratamento que você está fazendo, né? Porque às vezes a pessoa não assume, porque por trás desse comportamento dela, dessa atitude dela, tem um ganho secundário lá atrás. O Freud já explicava isso. Ele lá, quando ele chega lá na psicanálise da vida, né, e ele chega e publica e todo mundo vai estudar isso, ele dizia que as pessoas se queixam da doença, mas elas exploram essa doença com todas as forças que tem, né? Porque, sabe, ela está tendo um ganho secundário. E qualquer dia a gente conversa sobre esse ganho secundário, né? Isso faz parte da resistência da pessoa, né? E então a medicina começou a olhar para isso, porque você lembra, o Freud era médico, né? A medicina passa a olhar para isso e a psicologia também passa a olhar para isso. E então a pessoa não assume o tratamento porque ela tem um ganho secundário. E alguns terapeutas adotam a conduta de não abrir o jogo, assim, de não tacar resistência na cara do cliente, né? Eu não sou assim de muitos cuidados, sabe? Eu falo, olha, meu amigo, meu amorzinho, isto é pura resistência tua. Aí o cara leva aquele choque no meio da cara, né? É para não travar uma luta direta com a resistência do fulano. Mas escuta, se o fulano já tem essa luta, eu vou entrar no processo dele também? Então, não tem sentido, né? Então, sabe, eu acho que convém a gente olhar para a gente, sabendo que nós temos as nossas próprias resistências, que elas existem e que elas podem emergir. E se ela emergir, não fica brigando com ela, dá graças a Deus, porque aquilo subiu, você conseguiu pescar aquilo, né? E elas podem vir porque elas vêm do próprio ego, que fica lá resistindo a enxergar, ou ela vem de outros departamentos psíquicos que está guardado lá dentro e pode vir através de emoções, de fantasias, de impulsos, através da linguagem. A pessoa ela vai falar e ela erra aquilo que ela vai falar, ou então ela não fala, mas ela adoece, aquilo fica escrachado no corpo, ou então a pessoa vem para a terapia, senta lá, muda, não fala nada. Fala, então, olha, como é que eu gostaria de saber? Aí você pergunta, ela não fala nada, ela dá respostas bem superficiais. Meu, esse mutismo já é a resistência, né? É aquele silêncio difícil do paciente, né? Então você precisa cutucar lá para tirar. E você vai vendo, essas resistências cá para nós, né? Elas têm origem no ego, porque, sabe, você vai falar, você vai acordar, você vai mexer na ferida. Se tem um espinho aqui, você vai mexer na ferida, vai doer. Então não vou mexer, né? Mas se não mexer, também não precisava fazer nada, deixa como tá. Se deixa como está, se abre espaço para resistência, por trás tem um ganho com aquela situação, né? Então a resistência não é um pecado, não é um crime mortal, ela é uma força da natureza, né? Que eu posso olhar, ver e ver o que eu vou fazer com ela. De um lado, eu posso nutrir a resistência, do outro lado, eu posso enfrentar a resistência, eu posso enfraquecer a resistência, porque tudo na vida
tem dois lados e a resistência também tem uma função nobre, né? Ela vai desenvolver a tua persistência de um jeito meio cabeludo, mas eu resisto, estou criando, estou desenvolvendo uma capacidade de ser persistente. Persistente no ruim, mas estou desenvolvendo uma capacidade de ser persistente. Tudo tem um lado nobre. É como subir uma escada, sabe? Você tem uma resistência. Você primeiro olha, é o primeiro degrau. Depois no segundo você resolve se você vai enfrentar, é o segundo degrau. Depois no terceiro você sobe mais um pouquinho e você vai vencendo uma etapa, vem outra, venceu uma, vem outra. Então é um processo, gente, não é hoje, acabou, né? Então, nesse caminho da superação, do ir vencendo, do ir dando um passo adiante, né? É que nem história de natação. Você vai aprendendo um pouco a cada dia. E na história de natação me lembra muito a história do Fernando Scherer, o Xuxa da natação, lembra? Ele conta para quem quiser ouvir nas entrevistas, nas palestras, que a mãe dele botou ele numa escola de natação porque ele tinha um problema de respiração, uma questão respiratória difícil. E ele foi lá, porque se o cara respirava com dificuldade aqui no ar, imagina como era respirar na água. E tinha que coordenar tudo aquilo, uma conquista a cada dia. E de conquistas em conquistas, ele virou um campeão olímpico. Sabe lá o que é isso? Servir de um problema de respiração e virar um campeão olímpico e se projetar para o mundo e passar a ser exemplo para o mundo. Gente, isto é disso que eu estou falando, de superação um pouco a cada dia. Ele chegou hoje com a respiração difícil, amanhã ele já virou campeão olímpico. É assim? Não é assim. Eu tenho que ter paciência. Com o quê? Comigo. Eu tenho que. A gente pensa que paciência é para ser usada com o outro lá fora. Não é. A paciência é para ser usada comigo. Eu não tenho uma gota de paciência comigo em desenvolver, em olhar, em trabalhar com o meu próprio processo, né? Ele iniciou o processo de natação por conta de combater os problemas respiratórios, mas aí a superação se deu por conta da determinação da vontade. Gente, o estudo da vontade, o estudo do ato da vontade é maravilhoso e a gente nem sabe que isso existe. A gente só fala assim, ai, não tô com vontade. Você não manda na vontade, é a vontade que manda em você. Quando não, a vontade é dos outros que conduz a sua, não é? Então, uma vontade fraca, precisamos começar a trabalhar essa vontade. É diferente de uma vontade hábil. Eu sei que eu não tenho toda a força do mundo. Ele sabia que ele não sabia nadar, mas ele foi ganhando habilidade e nós podemos ganhar habilidade para trabalhar com as nossas questões. Nós podemos desenvolver. Ganhar não é assim. A pessoa vem e dá habilidade pronta para mim. Não. Nós desenvolvemos a nossa e nós vamos fortalecendo a nossa vontade até que ela fique uma vontade determinada. É lá que eu quero ir. Se eu estou andando para cá, eu não vou chegar lá. Se eu estou desviando, eu vou pegar o rumo de novo, não é? Todos nós enfrentamos obstáculos. Então, às vezes, uma coisa que está meio difícil, né, uma resistência, quando você percebe que tem, ela tem um lado nobre, ela até meio que uma bússola. É aquilo que ela me impede, que ela pede para eu não fazer, que ela empurra para amanhã. Começa amanhã. É justamente isso que deve ser feito. A resistência é sutil, gente. Ela às vezes diz assim, olha, mas essa ideia é muito boa, mas para hoje não vai dar, eu faço semana que vem. Sabe? É aquela
procrastinação que anda por trás de tudo. Mas a resistência não dorme de botina, não. Ela tem como principal arma o medo, né? A resistência trabalha sempre te intimidando, né? Olha, isso não vai dar certo, isso é muito perigoso. Olha, isso é muito arriscado, melhor não. Você vai fazer um curso de mediunidade, ai, que perda de tempo. O que você vai ganhar com isso? Na sexta-feira, nossa, logo na sexta-feira, que é dia de balada, e por sua vez o medo que está por trás puxa o freio de mão e aí você não sai do lugar, emperra tudo, né? Te impede de atuar. Esse impedimento da atuação é um freio, ou faz você ver as coisas com uma cautela absurda, tão absurda que não dá nem para seguir. Então tudo depende do olho que eu olho para isso. Eu quero sucumbir a isso, eu quero ir para adiante, porque muitas vezes, e essa resistência ela está ligada à crítica, né? E a vovó, que não tinha estudado nada disso, a vovó era fantástica, ela dizia assim: menina, quem desdenha quer comprar. E eu não entendia isso, que eu era muito pequena, né? Então, quando você está criticando aquilo, lá no fundo, quem desdenha quer comprar. É que você não consegue fazer, então você critica, né? Fala da falta de confiança que a pessoa tem. Eu não consegui, não deu para eu fazer, então eu vou apontar as falhas alheias, eu vou criticar quem fez, eu vou dizer que aquilo não está bem feito. Então, ao invés de eu dizer que aquilo não está bem feito, eu penso assim: será que eu posso fazer melhor? Se eu puder fazer melhor, eu faço melhor. Se eu não puder, sabe, eu não vou criticar. Ele está fazendo tudo errado, mas ele está fazendo. E eu que nem estou fazendo? Como que é isso? Então pensa como é que aparece a resistência lá dentro, porque a resistência não constrói, sabe? Ela não constrói. O que constrói é você arregaçar a manga. Ao invés de criticar, faça o seu melhor. Ou, pelo menos, ensine o outro a fazer, não é? E o enfrentamento da resistência. Uma vez fui convidada a dar aula na universidade. Ah, que importante! Eu, Leonina, né? Vou lá falar para todo mundo. Bateu medo. Sabe, o medo mesmo, aquele medo que nossa, que eu nem achava lugar para estacionar no quarteirão, porque assim eu não posso nem pôr o carro, como é que eu vou entrar para dar aula? Mas eu falei, não, Aparecida, é hora do enfrentamento, vamos lá. E aquele medo me fez crescer. Porque eu enfrentei, eu dei a aula, né? A primeira vez a perna começou a tremer, né? O tamanho do medo é o tamanho do desafio, é o tamanho do crescimento. Depois disso, dar aula na faculdade virou café pequeno. Depois, quando eu tinha que dar aula, que o professor estava lá no fundo e eu tinha que defender lá minhas teses, minhas ideias, que eu tinha que defender o tema mediunidade dentro da universidade, eu fui com esta cara que você está vendo aqui, defendi e ganhei 10. Sabe por quê? Eles não sabiam nada. E o que eu sabia, então deu para acertar a vida lá dentro, não é? Então, o medo que você tem, o tamanho do desafio daquele medo é o tamanho do crescimento que te espera. Então, sabe, o medo grande é crescimento grande, é êxito, é o medo de chegar a um patamar mais alto e ter que honrar esse patamar, sair do lugar comum, sair do meio da tribo, né? Sair da alma grupo e se individualizar e seguir o seu rumo, por vezes sozinho, feito um Fernão Capelo Gaivota, né? Então, nós vamos encerrar por aqui, mas a gente vai pensar em tudo isso e depois me fala o que é que você achou. Eu fico aguardando a sua resposta. E até lá, fica com um abração.